Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa playlist de resoluções detalhadas das questões de química do Enem Principal de 2020. Hoje nós vamos com a questão de número 97, o enunciado dela diz: grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do. Aí você tem as alternativas: nitrogênio na A, na B, na C fala de carbono, na D também, e na letra E fala sobre o ciclo do fósforo. Galera, primeiramente, essa questão número 97, ela fala sobre ciclos biogeoquímicos, uma temática que é comum à química e também à biologia. Lembrando que, se você está aqui no canal, é porque certamente você está procurando uma resolução detalhada dessa questão, que é uma característica dos nossos vídeos. Primeira coisa que eu vou falar para vocês: ciclos biogeoquímicos é um assunto que todo ano bate carteirinha na prova do Enem. Por quê? Porque é um assunto que está na matriz do Enem, galera. E todo assunto que está na matriz, ele por obrigação tem que aparecer na prova. A gente não sabe se vai vir ciclo do carbono, ciclo do fósforo, ciclo do nitrogênio, mas algum ciclo biogeoquímico com certeza vem. Os dois principais, os que costumam aparecer mais, ciclo do carbono, é o top 1, e o ciclo do nitrogênio. Nesse ano, a prova do Enem trouxe o ciclo do carbono. Até falando aqui para vocês, eu acabei dando a resposta indiretamente, mas por quê, galera? Porque ele está falando da questão da produção de petróleo. A gente sabe que o petróleo ele é constituído majoritariamente, não é exclusivamente, mas majoritariamente formado por hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos ricos em carbono e hidrogênio. Então isso significa que, se eu descubro um reservatório de petróleo, esses hidrocarbonetos, de alguma forma, eles serão utilizados para a geração de energia ou para a manufatura de outros produtos que sejam derivados do petróleo. Esses outros produtos, em algum momento, passando por um processo de reciclagem, decomposição, até mesmo combustão, eles vão liberar gás carbônico para a atmosfera. Se você pegar alguns derivados do petróleo e também fizer a combustão direta, o que você vai já estar jogando para a atmosfera de forma excessiva é o CO2. A gente sabe que o gás carbônico ele é removido da atmosfera pelos vegetais através do processo de fotossíntese. Então, pela fotossíntese, o vegetal ele retira o gás carbônico da atmosfera e transforma esse carbono em matéria orgânica útil. Essa matéria orgânica ela entra na cadeia alimentar e vai passando para todos os demais seres vivos. Esses seres vivos, ao respirarem ou até mesmo entrarem em decomposição, eles liberam de novo esse carbono para a atmosfera na forma de metano ou na forma de CO2 ou de outros gases, fazendo com que esse ciclo, aos poucos, ele vá ficando completo. Um detalhe muito importante que eu quero destacar aqui para vocês é que a ação humana ela causa um desequilíbrio nesse ciclo. Por quê? A gente mais produz CO2 para a atmosfera do que os vegetais têm capacidade de incorporar. Ou seja, a velocidade de produção de CO2 é maior do que a velocidade de consumo. Isso gera um desequilíbrio no ciclo do carbono. Tanto que a questão ela menciona justamente esse termo, ó, um desequilíbrio, em que mais carbono é emitido do que absorvido. E esse desequilíbrio causa várias consequências que vocês já devem ter um conhecimento. Aquecimento global, derretimento das calotas polares, aumento dos níveis de água dos oceanos, aumento médio da temperatura dos oceanos e todo esse problema ambiental
que a gente está por dentro aí com relação a esse desequilíbrio. Então, ciclo do nitrogênio, galera, não tem relação, por isso a gente vai eliminar todas as alternativas que tem ciclo do nitrogênio. Sugiro que você dê uma olhada também, tá, gente? Eu não vou explanar aqui o ciclo do nitrogênio para não ficar muito extensa a nossa resolução. Mas na temática que tem relação com a questão que é o ciclo do carbono, eu dei para vocês aqui uma visão geral. Ciclo do fósforo também não tem relação. A letra C e a letra D seriam as duas alternativas que você, a princípio, poderia ficar ali na dúvida. Letra C, ciclo do carbono. Devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho, olha aí uma alternativa que poderia te enrolar. Ou D, ciclo do carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Vamos analisar aqui, galerinha, com muito carinho, essa letra C. Devido ao aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho. O que muita gente que marcou a letra C provavelmente pensou? Provavelmente. Bom, quando a gente utiliza muito petróleo, a gente joga esse petróleo para a atmosfera na forma de CO2, certo? O CO2, ele reage com a água da chuva, se transformando em ácido carbônico, que é o H2CO3, não é verdade, professor? Ácido carbônico. E o ácido carbônico, por ser um ácido, então, professor, olha lá, ó, por ser um ácido, ele vai liberar os dois H+, e vai produzir o íon CO3 2-. O íon CO3 2- é o carbonato. Logo, se eu produzo o CO2 reage com a água, forma ácido carbônico, se ioniza, produz carbonato, então a letra C está correta porque aumenta os carbonatos dissolvidos no ambiente marinho, certo? Não. Essa linha de raciocínio ela está errada, galera, mas muita gente pode ter marcado a letra C por ter pensado assim. Qual que é o detalhe aqui, ó? Essa parada do CO2 reagir com a água formando ácido carbônico, show de bola, certíssimo. O que está errado aqui, ó, a parte do raciocínio que está errada é isso aqui. É você achar que o ácido carbônico em água vai liberar os dois H+, e vai produzir o íon carbonato. Isso aqui está errado. Por que está errado, galera? Primeiro, você tem que pensar que o ácido carbônico ele é um ácido muito fraco e instável. Ele é um ácido fraco e instável. Então já começa que essa reação aqui de cima ela é um equilíbrio químico. Tá? Vou até colocar aqui a setinha de equilíbrio para representar melhor. O CO2, quando reage com a água, produz ácido carbônico, mas o ácido carbônico tende a se decompor em CO2 e água. Então acontece esse primeiro equilíbrio. Segundo, o ácido carbônico ele é um diácido. Quando você joga ele na água, ele vai liberar o primeiro H+, o que acontece na prática é isso, tá, galera? Gerando o HCO3-, e o HCO3-, ele ao se ionizar, ele vai liberar o outro H+, e o CO3 2-. Ó, professor, então tá aí. Não liberou o carbonato? O senhor falou que não ia liberar o carbonato, tá aí, liberou. Só que olha só, galera, todos os diácidos, triácidos, é o que a gente chama na química de poliácidos. A primeira constante de ionização nós chamamos de Ka1. A segunda constante de ionização nós chamamos de Ka2, a terceira Ka3 e assim por diante. Sempre, para qualquer poliácido, não importa se é o ácido sulfúrico, se é o ácido fosfórico, se é o carbônico, sempre, para qualquer poliácido, a primeira constante de equilíbrio é muito maior do que a primeira constante de ionização, é muito maior do que a segunda constante de ionização, que é muito maior que a terceira constante de ionização, que é muito maior do que a enésima constante de ionização. Isso significa que quando um poliácido ele se ioniza na água, praticamente todo o H+ que ele tem para liberar vem na primeira etapa de ionização. A segunda, terceira ou quarta etapa, elas contribuem com uma quantidade de H+ que é insignificante para a variação do pH final. Inclusive, muita gente aprende isso errado no ensino médio.
E muitos livros didáticos, galera, infelizmente ensinam para os alunos que ácido sulfúrico, quando você joga na água, ele libera os 2 hidrogênios ionizáveis. Na realidade, na prática, isso não funciona. Claro, se você estiver trabalhando com uma reação do ácido sulfúrico com uma base, aí a parada é diferente. Porque quando a base consome o H+, você desloca os equilíbrios para a direita, favorecendo a formação do bicarbonato, no caso aqui, e do carbonato. Mas quando você considera a simples dissociação, aliás, a simples ionização de um ácido na água, você só jogou o ácido na água, o H+ útil que tem para contabilizar o pH vem da primeira etapa de ionização. O ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Isso significa que a quantidade de H+ que ele produz na primeira etapa de ionização já é muito baixa, porque ele é fraco. Se ele é fraco e a quantidade de H+ que ele produz na primeira etapa é baixo, imagina na segunda etapa de ionização, porque a constante é menor ainda. Então isso significa que a produção de carbonato pela ionização do ácido carbônico é muito, mas muito, mas muito baixa. A produção de carbonato pela ionização do ácido carbônico em água é muito baixa. Tá, professor, eu acho que eu consegui captar a ideia, tá? Eu tô tentando aqui, gente, ao máximo ser objetivo, mas sem fugir da teoria, tá? Porque isso aqui é um aspecto teórico importante que você precisa estudar nos equilíbrios químicos, tá? Isso aqui a gente estuda na parte de equilíbrio em meio aquoso, que a gente estuda a constante do ácido, constante da base. Essa parte do assunto é ensinada aí. Então, vai haver aumento dos carbonatos dissolvidos no ambiente marinho? Não, não vai haver aumento dos carbonatos. Eu digo até o contrário. Vai haver uma diminuição dos carbonatos no ambiente marinho. Mas como assim, professor? Diminuição? Sim, tá? Vamos imaginar, galera, que isso aqui... O que é isso aqui que eu desenhei? Oh, coisa feia, né, gente? Meu desenho, pelo amor de Deus. Mas tá bom, dá para vocês entenderem. Ó, vamos supor que isso aqui seja um coral. O meu coral, ele pegou... eu não vou falar o nome da doença, senão o YouTube vai cortar a monetização. Mas ele pegou aquela doença que está acontecendo agora em 2020, 2021. Ele pegou essa doença e meu coral tá meio feinho aqui, tá, gente? Mas vocês relevem. O coral, os corais eles têm natureza carbonática. Um dos principais componentes do coral é o carbonato de cálcio. É um sal praticamente insolúvel em água, sensível a ácidos. Não sei se você sabe, mas as águas oceânicas elas são alcalinas, levemente alcalinas, pH um pouquinho acima de 7. Ah, professor, ela é alcalina porque... Se ela fosse ácida, professor, esse cara ia reagir com os ácidos. Isso, meu querido aluno, perfeito. É exatamente isso que iria acontecer. Se as águas oceânicas elas fossem ácidas, esses ácidos iam pegar esse coral aqui e iam transformar ele num sal solúvel, tá? Eles iam transformar, por meio de uma reação química, em um sal solúvel. E aí sabe o que ia acontecer com os corais? Eles iam se dissolver. Você, claro, iria gerar todo um desequilíbrio do nosso ecossistema. Isso significa que quanto mais ácida as águas oceânicas ficarem, por causa da ação humana, sim, a ação humana joga esse carbono para a atmosfera em excesso e esse carbono, na hora que volta, gerando um desequilíbrio no ciclo biogeoquímico do carbono, ele volta na forma de ácido que cai nas águas oceânicas. Com o passar dos anos, essa água oceânica vai ficando cada vez mais ácida e essa acidez vai, aos poucos, dissolvendo a estrutura dos corais. E esse carbonato de cálcio, que é um sal insolúvel, ao reagir com ácidos, ele se transforma num sal solúvel. Então, realmente, essa questão do ciclo do carbono, vocês viram o quanto de detalhes dá para colocar nisso aí. E olha que eu estou fazendo um resumo aqui, tá, galera? Sendo um resumo mais detalhado possível. Carbono na letra D, ó. Então a alternativa aqui é a letra D.
Carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas abaixo dos sedimentos. Professor, que cadeia carbônica aprisionada abaixo do sedimento é essa que ele está falando? Petróleo, gente. O petróleo está onde? O petróleo está abaixo desses sedimentos, certo? E o petróleo não é feito de hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos têm o quê? Tem cadeias carbônicas. Então aqui ele está se referindo às cadeias carbônicas desse petróleo, tá, gente? O carbono, ao ser queimado, esse petróleo ao ser queimado, ele vai pegar todo esse carbono e vai jogar excessivamente para a atmosfera. Deu para captar isso aí, galera? Espero que vocês tenham entendido essa explicação com riqueza de detalhes que você só encontra aqui na Sala da Química, galera, porque aqui o canal é conteúdo raiz para quem gosta de aula detalhada. Vou ficando por aqui e conto com seu like, porque acho que todas essas dicas valem o seu like. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdo eu trago para vocês e muito em breve eu volto para darmos sequência à nossa resolução. Grande abraço a todos vocês, galera. Até a próxima. Valeu!